Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o final, versículo 18. E com a graça do Senhor estaremos concluindo esta série de exposições nesta missiva sagrada. Para aqueles que nos acompanham no YouTube, nós estamos concluindo hoje uma série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Foram mais de 10 pregações, e se você perdeu alguma, você pode ir aí no canal da nossa igreja, tem uma playlist com todas as mensagens anteriores que ministramos nesta carta, desde o primeiro versículo, e agora estaremos concluindo esta parte final da epístola. Então, palavra do Senhor, Colossenses 4, versos 7 a 18, nós estamos lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: quanto a minha situação, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja de Laodiceia, dos laodicenses, e a de Laodiceia lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que, nesta última mensagem da carta aos Colossenses, Ele possa continuar falando ao nosso coração, dirigindo a nossa vida, mudando a nossa caminhada para a glória do Seu nome. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra que é viva, palavra eficaz, palavra que penetra e vai no mais profundo do nosso ser, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, que separa juntas e medulas,
palavra que transforma vidas, palavra que não volta vazia. Mas carecemos, Senhor, da iluminação, do discernimento, da direção do Teu Espírito Santo, não só para entender esse texto, mas para extrairmos dele as lições e as aplicações necessárias para a nossa caminhada cristã hoje. Que o Senhor nos ajude a entender o que o texto disse para os leitores originais e o que ele diz para nós hoje. Que nós saiamos daqui conscientes de que o Senhor falou conosco, que o Senhor tratou com cada um de nós individualmente. A começar em mim, fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. O tema da mensagem, baseado neste parágrafo, nesta perícope final da carta aos Colossenses, é as últimas palavras de Paulo aos Colossenses. As últimas palavras de Paulo aos Colossenses. Estamos chegando ao final da carta. Uma caminhada ao longo de 12 ou 13 mensagens que nós já ministramos. E com certeza aprendemos muitas coisas do ponto de vista doutrinário. Nós estamos diante de uma das cartas mais cristológicas do Novo Testamento. E nós vimos aqui a pessoa de Cristo, a majestade de Cristo, a suficiência do nosso Salvador. Paulo agora está chegando ao final da carta. Ele está nessa parte prática que nós já ministramos, capítulo 3 até o versículo 6 do capítulo 4. E ele está no apagar das luzes, no fechar das cortinas. Ele está concluindo o seu escrito aos Colossenses, muito embora esta não seja a única carta que Paulo escreve para aquela cidade, porque a carta a Filemon também foi endereçada à cidade de Colossos, só que a carta a Filemon ela é mais pessoal, ela foi dirigida a Filemon, que a igreja de Colossos se reunia na casa dele. E essa carta aqui é mais geral, ela é endereçada à igreja como um todo. Mas Paulo está chegando no final. São as suas últimas palavras. E nós precisamos ter cuidado para não desprezarmos nem a introdução das cartas paulinas, nem a conclusão das cartas paulinas. A gente corre o risco, muitas vezes, de querermos ir direto ao ponto, à parte doutrinária da carta, ao miolo da carta, e desprezamos, na grande maioria das vezes, a introdução, a saudação, aquelas primeiras palavras que o apóstolo dirige à comunidade. Nós achamos que são meras formalidades, e já vimos aqui que não são. Tem lições preciosas. Toda vez que Paulo se apresenta, que Paulo se dirige às igrejas, Paulo sempre coloca algo importante para aquela igreja, já nas primeiras palavras. E o final também. O final da carta, a conclusão da carta, nós não podemos desprezar, porque são as últimas palavras. É o arremate geral, onde o apóstolo, geralmente, ele se dirige àquela igreja, fazendo um voto, dando as últimas orientações, saudando alguns irmãos, e também ele traz algumas informações de como ele está naquele momento que escreveu a carta para determinada igreja. E quando a gente olha aqui para o final de Colossenses, nós vemos que temos aqui muitas lições para nós. Eu havia até pensado em pregar uns 3 ou 4 sermões nesse parágrafo,
mas achei por bem resumir em um sermão, ser direto ao ponto, para que a gente pudesse concluir essa carta e já ir para outra carta ou para outro texto da Escritura que estaremos expondo da próxima vez. Eu queria destacar aqui algumas coisas, ainda à guisa de introdução, para a gente poder entender essa perícope. Primeiro, Paulo. Quem está falando é Paulo. São as suas últimas palavras. E qual é o contexto que ele está? Paulo está preso. Paulo está escrevendo da prisão. Colossenses pertence àquele grupo de escritos paulinos chamados de cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, Paulo está preso. Ele termina a carta dizendo para aqueles irmãos de Colossos, no versículo 18, lembrai-vos das minhas algemas. E todos os comentaristas que eu li, eles destacam isso. Paulo está falando aqui de algemas do ponto de vista literal. Literalmente. Ele estava algemado, ele estava preso, muito embora em uma casa alugada, como o contexto de Atos coloca muito bem, mas ele é um prisioneiro que está aguardando o seu julgamento diante do imperador, das autoridades romanas. Ele está preso em Roma. Então isso deve estar na nossa mente quando nós lemos a carta e principalmente quando nós lemos a conclusão da carta. Quem está escrevendo aqui é um prisioneiro, um homem que está preso. Eu até havia pensado em colocar como tema do sermão Memórias do Cárcere, trazendo aqui um paralelo com os livros de Graciliano Ramos, que ele escreve uma obra em 2 volumes, belíssima, Memórias do Cárcere. Mas, Paulo preso, a segunda coisa que nós vemos é que Paulo se preocupa com as igrejas, em especial com a igreja de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Mesmo na cadeia, mesmo estando preso, Paulo está pensando nas igrejas, a ponto de escrever cartas, de receber comitivas. Ele está numa casa alugada, tendo liberdade para receber visitas. Então ele recebe os obreiros dessas igrejas que vêm e trazem informação e levam essas cartas preciosas para as igrejas, mostrando o cuidado pastoral de Paulo para com as igrejas. Um estudioso disse que se o Império Romano tivesse noção do poder dessas cartas, não teria deixado essas cartas sair de lá daquela prisão. Mas como eles não tinham noção do poder dessas cartas, que eram não só apostólicas, mas inspiradas pelo Espírito Santo, eles permitiam que essas cartas saíssem, e essas cartas iam para as igrejas, provocavam mudanças na vida daquelas igrejas, e provoca mudança até hoje nas nossas vidas, porque são cartas inspiradas, poderosas pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo está preso e preocupado com as igrejas, escrevendo para as igrejas e trazendo ensinamento para as igrejas. A outra coisa que a gente vê ainda, à guisa de introdução, é que Paulo está preso, mas ele não está só. Ele tem companheiros ao seu redor, ele tem pessoas que nesta prisão aqui não o deixaram só. É claro, quando a gente lê 2 Timóteo capítulo 4, a última prisão de Paulo, e depois dessa ele vai ser martirizado, nós vemos que ele diz que na sua primeira defesa ninguém foi ao seu favor, todos lhe abandonaram. Porque ali Paulo estava um preso político, acusado do incêndio de Roma, acusado de crime contra o Estado político, então lá é algo mais complicado. Porém aqui, Paulo está preso e tem muita gente ao seu redor. Ele vai citar aqui nomes, ele vai fazer recomendações de pessoas, ele vai confiar a carta a 2 irmãos aqui, que vão levar essa carta para a igreja de Colossos, porque o pastor de Colossos, Epáfras,
ficou preso com Paulo em Roma. Então ele vai confiar a carta a Tíquico e a Onésimo. Mas o ponto é que quando você lê esse capítulo, esse final do capítulo 4, você vê aqui muita gente ao redor de Paulo. Seus amigos, seus companheiros, seus colegas de ministério, pessoas que estavam ali com Paulo na prisão. Alguns presos com ele, outros que foram visitá-lo e estavam correndo risco. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque é muito bonito quando a gente olha essa relação de nomes aqui. E tem gente aqui de todo tipo. Tem judeu, ele vai falar de 3 judeus. Tem gentios, ele vai falar de 3 gentios que estão com ele. Tem gente rica, gente pobre, gente culta, gente letrada. Você tem um médico como Lucas, que está ali, e você tem um Onésimo, que é um escravo. Você tem gente ali de todo tipo ao redor de Paulo, seus companheiros de ministério. Dr. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que o que nós temos aqui é uma relação de homens de honra. Homens de honra. Sabe por quê? Porque Paulo está preso. E esses homens não tiveram medo, receio de estar do lado dele, de visitá-lo, de estender a mão. Eles estão correndo o risco de serem interpretados erroneamente pelo Império Romano e serem também presos, julgados e até mortos. Mas eles não abrem mão da vida de Paulo. E você quer conhecer alguém? Você quer saber se alguém é de fato seu amigo, seu companheiro, seu colega de ministério, alguém que você pode confiar? É exatamente na hora que você está numa situação difícil como essa aqui. Porque os amigos, quando tudo está bem, quando tudo está bom, são muitos. É fácil. O amigo da roda de bebida, da festa, do fausto, do luxo, de tudo aquilo que você tem de bom, ok. Agora o amigo do hospital, da prisão, do dia difícil, da hora da luta, da escassez, da dificuldade, aí é que a gente sabe quem são os verdadeiros amigos. Paulo era um pregador, plantador de igreja, um poliglota, um teólogo, que fez várias viagens missionárias, plantou igrejas, tinha eloquência, tinha conhecimento, e com certeza tinha muita gente ao seu redor quando ele estava no auge do seu ministério. Mas agora ele está preso, e ele conta nos dedos aqueles que estão com ele, a ponto dele ter condições de citar os nomes, de citar. Talvez a gente já possa aplicar aqui uma lição para a nossa vida. Os seus verdadeiros amigos ou as suas verdadeiras amigas, companheiras, conta-se nos dedos. Você consegue citar os nomes. Eu tenho centenas, milhares de amigos nas redes sociais. Já viu aquela chargezinha? Você tem 1 milhão de amigos no Facebook. Aí no velório tem 2 ou 3 ali chorando. Não são amigos. Alguém já disse que amigo é aquele que comeu um saco de sal com você. E não é o pequenininho não, é o grande. Leva tempo, anos. Amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Amigo é aquele que lhe confronta em secreto e lhe defende em público. Amigo é aquele que sabe de todos os defeitos que você tem e continua sendo seu amigo. Esse pessoal sabia dos defeitos de Paulo, do temperamento de Paulo. Paulo não era um cara fácil de lidar. Com certeza, assim como eu e você não somos. Nós não somos fáceis de lidar. Tem dia que você acorda assim, que olha no espelho, que
Você briga consigo mesmo, não é não? Ou só eu? Sabe aquele dia que você acordou meio atravessado? Mas o amigo é aquele que, mesmo sabendo dos seus defeitos, das suas dificuldades, ele é seu amigo. Ele confronta você, porque amigo fala a verdade, amigo olha no olho. Ele confronta você em secreto, mas quando for em público, ele vai defender você, porque ele é seu amigo. Nós vemos aqui os amigos de Paulo. É claro que a gente vai ver aqui nessa relação que tem pelo menos um que era falso. Porque nós não conseguimos escapar daqueles que são falsos. Daqueles que se chegam a nós para aproveitar dessa amizade, desta influência, de algo que nós temos. E nós vamos ver aqui que nessa lista que Paulo colocou, e de forma muito curiosa, é o único que Paulo não diz alguma coisa sobre ele. Só cita o nome. E depois a gente vai ver por quê. Mas ele estava lá. Porque também tem aqueles, né, que se dizem amigos, que chegam na hora da prova, da luta, mas ele está ali só para ver o fim. Ele está ali só para dizer, eu quero ver como é que esse miserável vai terminar. Como é que ele vai sair dessa. Mas lá no coração, aquela pessoa, ela não está bem intencionada em relação a você. Na primeira provação, na primeira luta, ela dá no pé. No primeiro comentário negativo a seu respeito, ela já abraça e ela já vai com aquelas pessoas. Mas é bonita a relação aqui. E se você for no YouTube, eu fiz uma pesquisa. Toda vez que eu vou pregar um texto, eu consulto o dicionário, os comentários, eu vou olhar no YouTube quem pregou naquele texto. E uma coisa que me chamou muita atenção, e até é outra possibilidade de tema de sermão para o parágrafo, se você for no YouTube, você vai ver que geralmente as pregações vão por esse viés, dos amigos de Paulo, dos companheiros de Paulo, os colegas de ministério, das pessoas que lhe estenderam a mão, porque Paulo está dando a lista. E em Romanos 16, Paulo dá outra lista, maior do que em Colossenses, de nomes, de pessoas, de gente que apoiou, não só homens, como também mulheres. A gente vai ver aqui que tinha uma mulher aqui chamada Ninfa. Olha, se você não gosta do seu nome, minha irmã, por favor, olha a misericórdia aqui, tem a misericórdia dessa menina, Ninfa. Imagina aí essa menina na escola, Ninfa, né? Você pode botar o nome na sua menina que vai nascer. Tem um bocado de nome aqui bom para menino. Tíquico, ou como alguns dizem, Tiquico, né? Tem nomes aqui de sobra para os meninos, tá certo? Mas, brincadeiras à parte, você vê aqui esses nomes e você vê aqui a preocupação de Paulo em recomendar essas pessoas. Essas pessoas têm um serviço prestado, têm uma vida, têm um ministério, têm todo um trabalho, e Paulo vai recomendar essas pessoas. Paulo vai mandar saudações dessas pessoas para a igreja. Paulo vai estar falando com a igreja de Colossos, de Laodiceia, de Hierápolis, e ele termina a carta dizendo assim: lembrem-se das minhas algemas. Lembre-se das minhas algemas. Eu não sei qual é a impressão que dá em você quando você lê, principalmente essa frase final aqui: lembre-se das minhas algemas. O que estava no coração de Paulo? Paulo não é um super-homem, superman. Paulo é um ser humano. Ele está preso e ele não sabe qual vai ser o seu destino. E ele diz: lembre-se das minhas algemas. Aqui está embutido pedido de oração. Aqui está mostrando o coração de Paulo, que está sensível. Aqui tem um pedido de ajuda. Aqui tem um homem abrindo o coração para a igreja e dizendo assim: igreja de Colossos, de Hierápolis,
de Laodiceia, não esqueçam de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque uma das coisas mais tristes, e essa é uma realidade que quando eu estava pesquisando para o meu livro sobre ansiedade, que se Deus quiser vai sair, eu estou ansioso para ele sair, eu constatei isso na pesquisa e em algumas visitas que eu fiz. É uma realidade na vida de pastores e de padres, líderes religiosos. Um pastor e um padre, geralmente, quando ele está no ministério, ele é rodeado de pessoas. Mesmo que ele tenha uma paróquia pequena, ele tem ali um grupo de pessoas que trabalha com ele, que o apoia. Ele tem gente que participa das cerimônias, mas quando ele está velho, jubilado, geralmente, seja o pastor, e principalmente os padres católicos que não têm família, eles ficam no ostracismo, eles ficam isolados. Ninguém lembra mais deles. Ele aconselhou, ele batizou, ele casou, ele fez funeral, ele administrou igrejas, ele esteve aconselhando, fazendo todo o trabalho, e quando ele está velho ou doente, ou está internado, ou está numa situação difícil, ninguém lembra mais dele. Até porque a igreja agora está encantada com um pastor novo, que chegou, que é eloquente, que é simpático, é carismático, tem mais conhecimento, cheio de novidades. E aí se esquece daquele que passou naquela comunidade. E Paulo está em Roma. E muito embora a igreja tenha mandado Epáfras, muito embora tenha irmãos ali visitando, Paulo não é criança. Paulo sabe que isso aqui não dura muito. É portanto que quando chega em 2 Timóteo, ele está só. Então ele escreve para as igrejas dizendo: lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Porque eu sou um ser humano igual a vocês. Lembre-se das minhas algemas, das minhas prisões. Lembre-se que eu não estou hospedado no hotel 5 estrelas. Lembre-se que eu não estou aqui fazendo turismo em Roma. Lembre-se que eu estou preso. E lembrando, ore, me ajude, me visite. Faça alguma coisa por mim. Lembra do que Jesus falou na parábola? Estive preso e fostes ver. Estava enfermo e foste me visitar. Nu e me vestistes. Nós precisamos disso, irmãos. Uma vez eu fui no seminário aqui em São Pedro, tinha um colega meu, padre lá, e eu fui fazer uma pesquisa lá na biblioteca, com o padre William, que é padre lá na cidade de Touros, e existe uma ala do seminário só dos padres velhinhos, que estão ali só esperando a hora da morte. Você não pode ir para lá. É restrito daquele grupo. Agora imagine você não receber uma ligação, uma carta, um e-mail, uma visita. Isso dói. Vá aqui no LAI e pergunte qual é a maior carência dos velhinhos que estão aqui no LAI. Tem carência de fralda? Tem, de comida, de outras coisas, mas a maior carência é que a família visite ou que alguém chegue lá para conversar com eles 10, 15 minutos. Quando você chega, que você visita, que você conversa, que você dá atenção, é como se você tivesse levado ouro. Mas olhando para o texto, vamos, à medida que a gente lê aqui as partes principais, extrair daqui lições para a nossa vida. Primeiro, versículos 7 a 9, Paulo coloca aqui de forma muito clara a pessoa de Tíquico e Onésimo. E são eles que ficarão encarregados de levar a carta à igreja de Colossos. Nós vamos ver no final porque o pastor de Colossos, Epáfras, ele ficou preso com Paulo em Roma. Não sabemos por quê, quais foram as circunstâncias,
mas ele vai ficar preso. Então diz assim, ó: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Algumas coisas ficam muito claras aqui para nós quando a gente lê esse texto. Primeiro, entende-se aqui que a igreja estava preocupada com Paulo. É portanto que ela enviou Epáfras a Roma com uma ajuda para o apóstolo Paulo. Epáfras chega em Roma com essa ajuda, com informações sobre a igreja, com toda aquela situação que ele traz do contexto da igreja, e ele vai ficar preso em Roma, não sabemos porquê, mas Paulo sabe que aquela igreja, que aquela comunidade, não só a igreja de Colossos, mas todas as igrejas ali do Vale do Lico, precisavam saber informações sobre ele, porque ele estava preso. Mas por que ele estava preso? Como é que era a situação dele? O que estava acontecendo com o apóstolo Paulo? Como é que estava o estado de saúde dele? Então as igrejas queriam saber, queriam informação. E aí Paulo diz: olha, quanto à minha situação, ao estado que eu me encontro, a questão da prisão, as informações mais particulares a meu respeito, ou seja, nas cartas não estão escritos tudo que dizia a respeito a Paulo, a carta é mais focada nas questões da vida da igreja, as questões doutrinárias. Então ele diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então ele começa agora a elencar alguns nomes. Primeiro, Tíquico, nome bonito, né? Para colocar no menino. Se tiver grávida ou se vai engravidar, já tem um nome aí, se nascer homem. Tíquico. Não sabemos muita coisa sobre ele. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que ele é proveniente da Ásia. Ele era um companheiro de Paulo, alguém que andava com Paulo nas viagens, que foi companheiro, que foi colega de ministério do apóstolo Paulo, e que Paulo vai colocar aqui algumas coisas a seu respeito que são fundamentais na vida de um companheiro de ministério, na vida de todo cristão. Ele diz: olha, quanto à minha situação, quem vai falar para vocês é Tíquico. Esse cara era de tanta confiança de Paulo, que ele é quem vai levar as informações particulares a respeito de Paulo. É Tíquico que vai informar vocês. E quando a gente olha Atos, quando a gente olha outros textos, que são poucos, mas que traz algumas informações sobre Tíquico, nós vemos que ele era realmente um homem de confiança, era um trabalhador na obra do Senhor. Aí Paulo coloca algumas coisas. Primeiro, que ele é um irmão amado, ou seja, esse cara é um cara bom, é um cara de confiança, e isso faz dele um irmão amado, uma pessoa digna de ser amada, pessoa boa. Segundo, ele é um fiel ministro, um servo, um diáconos, um obreiro da casa do Senhor. Então Paulo não está confiando as informações a qualquer pessoa, ele está confiando as informações a alguém que é amado, e ninguém é amado por acaso. Você só é amado se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa que faz bem ao outro. Se você for uma pessoa rabugenta, você não vai ser amado, você vai ser odiado. Ele é um fiel ministro, ele cumpre o seu ministério, ele é fiel, e ele é um conservo no Senhor. É muito interessante o que Paulo coloca aqui. Ele não só é um obreiro da casa do Senhor, mas ele é um conservo. O que isso quer dizer? Tíquico não tinha nenhum problema de trabalhar em equipe, de servir juntos.
Porque tem gente que só quer servir na obra se ele for o primeiro, se ele for aquele que aparece, que está na frente. Tíquico não, ele é um conservo. Ele não tem problema de trabalhar ao lado de alguém, de ser vice, de estar na diretoria ou nem estar na diretoria. O negócio dele é servir, fazer a obra de Deus. Ele não quer saber se ele é o primeiro lugar, se ele vai aparecer. Ele é um conservo. A palavra em grego é syndulos. A ideia de companheiro servo. Alguém que fica do lado ali para servir junto com o outro. Ele não tem crise de superioridade, de querer aparecer, não. Ele está ali para servir. Então, o que tem para fazer aí? Quem é o líder? É fulano. Pronto, eu estou aqui para lhe servir. Eu não quero saber se eu vou ser o líder, se eu vou ser aclamado. Ele é um conservo. E aí Paulo diz, de tudo vos informará. Eu vos envio como expresso propósito de vos dar conhecimento de nossa situação e ele alentar o vosso coração. Olha a característica desse cara. Ele é um fiel ministro, ele é um conservo, ele é uma pessoa amável e ele é alguém que vai levar alento, consolo para a vida da igreja, para a vida daquela comunidade de Colossos. Ô meus irmãos, cá entre nós, o nome é meio estranho, né? Tíquico, ou como alguns dizem, Tiquico, mas olha a característica desse camarada. Olha a biografia dele resumida aqui que Paulo está dando. Será que Paulo poderia dizer isso a nosso respeito? Será que se Paulo estivesse escrevendo uma carta para uma igreja aqui do nosso estado ou do nosso país, e ele fosse procurar em Pirangi alguém para ele recomendar, levar as informações, você, será que ele poderia dizer isso aqui a nosso respeito? Que nós somos pessoas amáveis, ele é um irmão amado, uma irmã amada, fiel ministro, é alguém que está servindo na causa do Senhor de forma fiel, ele é fiel, ele é um conservo, ele está ali disposto a estar junto, a batalhar junto, a trabalhar junto, ele está disposto a viajar, a correr riscos, e ele vai informar aquela igreja, trazer conhecimento de Paulo. É claro, ele iria levar com fidelidade, porque ele é um fiel ministro, tudo que estava acontecendo com Paulo, e ele é um alentador, um consolador. Alguém que iria chegar na igreja de Colossos, e aquela igreja, você sabe que estava enfrentando algumas dificuldades, heresias, dificuldades até mesmo no campo dos relacionamentos. Se você olha o parágrafo anterior, o final do capítulo 3 e início do 4, você vai ver que tinha problema ali com as mulheres, os homens, os jovens. Tinha muita dificuldade porque é uma igreja formada de gente pecadora. Mas quando Tíquico chegasse ali, ele ia trazer consolo, alento para aquela igreja. Eu pergunto, meu amado irmão e minha amada irmã, você é uma pessoa que leva alento, consolo, a sua presença é amável, a sua presença traz consolo para a vida das pessoas. A igreja do Pirangi, ela será uma igreja diferente a partir de você. Como é que é a igreja do Pirangi a partir de você e de mim? Veja o que Paulo está colocando aqui. Então ele fala de Tíquico. Segundo, ele fala de Onésimo. Em sua companhia, ou seja, junto com Tíquico, já que Tíquico não tinha problema de andar com pessoas do seu lado, ele não queria levar a glória sozinho, não queria aparecer, então vai mais um com ele. É sempre bom ter alguém do nosso lado, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Na obra de Deus, é sempre bom estar alguém do nosso lado, servindo. Então ele diz, em sua companhia vos envio Onésimo, olha que nome bonito, Onésimo, o fiel irmão e amado irmão, que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Veja, aqui tem uma informação preciosa. Primeiro, Paulo está recomendando Tíquico, da Ásia,
companheiro de viagem, alguém fiel. Mas agora, Paulo vai mandar com Tíquico, o obreiro, o servo e conservo fiel, ele vai mandar Onésimo. E quem é Onésimo? Olha o que Paulo diz sobre Onésimo aqui. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Só que você não vai saber quem é Onésimo se você não ler a carta a Filemon, o bilhetinho a Filemon, que é um bilhetinho que foi junto com essa carta aqui. Quem era Onésimo? Onésimo era aquele escravo de Filemon, que havia saído lá de Colossos, da casa de Filemon, provavelmente roubou alguma coisa do seu patrão, porque ele era escravo e ele não tinha como fazer essa viagem para Roma sem algum recurso, então ele deve ter subtraído alguma coisa. Ele fugiu da casa de Filemon e, por providência divina, quando ele chega em Roma, capital do império, do tamanho que era, por providência divina, ele vai parar na prisão com Paulo. Já pensou que coisa? E quando ele chega lá, ele escuta o evangelho, ele se converte, e agora Paulo vai mandar ele de volta para Filemon. E aí ele manda Onésimo com a carta aos Colossenses e com a cartinha a Filemon, o seu senhor, o seu patrão. Filemon vai receber um bilhete particular, que a gente vai estar expondo aqui, se Deus quiser. Eu acho que próximo mês a gente faz a exposição da carta a Filemon, que completa aqui com Colossenses. Então, Paulo manda Onésimo de volta. Mas você prestou atenção que Paulo não diz aqui que ele é escravo? Como é que ele vai chegar agora lá em Colossos? Olha como é que ele diz. Em sua companhia vos envio Onésimo, o escravo, o fujão, o miserável. Não. O fiel e amado irmão que é do vosso meio. E quando a gente lê a carta a Filemon, você vai ver que Paulo diz assim: olha, eu estou mandando de volta para você Onésimo, eu queria manter ele comigo aqui, porque ele me é útil, o nome Onésimo significa útil, então ele me é útil, eu queria conservá-lo, ele se converteu, ele mudou de vida e tal, mas eu estou mandando ele para você, porque você é o senhor dele, é o patrão dele, eu estou mandando ele de volta para você, mas eu quero que você receba ele não mais como escravo, eu quero que você receba ele como um irmão, e um irmão caríssimo, como alguém que é, junto com você, servo de Cristo Jesus. Receba ele como um irmão caríssimo. E Paulo diz lá em Filemon: se ele deve a você alguma coisa, põe aí na minha conta. E aqui Paulo está dizendo: olha, eu estou mandando Onésimo, que é um fiel e amado irmão. Onésimo havia mudado de vida, era convertido agora, e está mandando de volta, está indo de volta para o seu patrão. E Paulo diz: ele é do vosso meio. E ele, junto com Tíquico, vos informará de tudo a meu respeito. Por que Paulo está fazendo isso, irmãos? Porque um escravo, no contexto do Império Romano, principalmente um escravo fugitivo, o seu senhor, que tinha direito de propriedade sobre o escravo, ele podia matar aquele escravo. No mínimo, ele poderia pegar um ferro em brasa e marcar aquele escravo com a letra de F, um fugitivo, e soltar ele. Qualquer pessoa que encontrasse mataria ele. Ele poderia açoitá-lo para servir de exemplo para os outros. Mas o que Paulo está fazendo agora? Paulo está mandando a carta à igreja de Colossos, que se reúne na casa de Filemon, e ele está dizendo assim: eu estou enviando essa carta para a igreja, e eu estou mandando aí Onésimo levando a carta junto com Tíquico. E quanto a vocês, ele é um fiel e amado irmão no Senhor. Ele não é mais aquela pessoa que saiu daí. O que a gente vê aqui, irmãos? O poder do Evangelho, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a transformação de vidas. Nós cremos em mudança de vida. Nós cremos que alguém pode ser como Onésimo,
que saiu da casa de Filemão, um escravo fugitivo, alguém que defraudou o seu senhor, alguém com uma vida totalmente torta, mas agora está voltando transformado pelo poder do Evangelho. Agora ele é um irmão, um amado, um fiel no Senhor Jesus, a ponto de Paulo confiar uma carta para ele. Diz assim: você vai junto com Tíquico, leva a carta lá e entrega lá. Mas Paulo, vão me matar. Pega esse bilhetinho aqui, entrega direto a Filemão e diga para ele que leia diante da igreja. Eu estou recomendando você. Paulo está recomendando o escravo fugitivo. Que coisa preciosa para nós. Aí Paulo vai falar agora, para a gente acelerar um pouco, por isso que eu disse que seria 4 sermões, não é tão simples assim o texto, né? Mas vamos caminhar aqui para a gente tirar as lições mais claras do texto para nós. Aí agora, Paulo, depois que falou dos que vão levar a carta, Paulo vai falar de 3 judeus e 3 gentios que estão com ele e que enviam saudações para aquela igreja. Tíquico e Onésimo vão viajar, vão levar a carta, vão estar indo para a igreja de Colossos, mas tem irmãos que vão ficar com Paulo, que são judeus e gentios, e que estão mandando saudações para aquela igreja. Então, olha aqui o que diz, verso 10 até verso 14. Diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Primeiro, Paulo fala de 3 judeus que estavam com ele e que mandam saudações. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais, olha que eles são judeus, são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Paulo está lá na prisão, e ele tem 3 judeus, aqui bem destacados, que são fonte de consolo para ele. Lenitivo, consolo, gente que faz bem à alma. Paulo estava ali e tinha esses 3 camaradas, Aristarco, Marcos e Jesus, por sobrenome Justo, que Paulo diz, eles são os meus lenitivos. Sabe aquela pessoa que quando chega faz bem para você? Paulo estava precisando de gente do lado dele. E chegou esses irmãos. Primeiro, Aristarco. Ele dá um destaque aqui a Aristarco. Aristarco tem poucas informações sobre ele no livro de Atos. Mas dentre as informações que tem lá em Atos 19 e Atos 27, nós vemos que Aristarco, ele é aquele que esteve com Paulo quando houve aquela sedição lá em Éfeso, quiseram matar Paulo, e ele está com Paulo na viagem para Roma. Então ele está com Paulo nos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Aristarco está do lado dele. Não é o cara só do bolo, da festa. Não, é o cara que está nos momentos difíceis. Ele não deu no pé. E aqui, Paulo dá uma informação interessante. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Ora, por que Aristarco está preso? Alguns estudiosos chegam a dizer que talvez ele se ofereceu como escravo para ser prisioneiro, para cuidar de Paulo. Por isso que ele está preso com Paulo. Por isso que ele chega ali preso com Paulo. Mas o ponto que eu quero destacar é esse. Esse cara não desprezou Paulo nos momentos difíceis da vida de Paulo.
não desprezou. Será que nós somos assim? Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Só abrindo um parênteses, meus irmãos, aqui, uma informaçãozinha básica para vocês. Abrindo um parênteses aqui no sermão. Quando você for se dirigir à igreja, for fazer uma saudação, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, ou com a graça e a paz do Senhor Jesus. Porque tem gente que sobe no púlpito e diz assim, sauda a igreja com a paz do Senhor. Sauda é de banco, é saúdo. Saúdo a igreja, né? Então, cuidado para você não cometer esse erro. Outro erro comum que às vezes os irmãos cometem, e às vezes até sem sentir, vou louvar um hino. Não, você vai louvar a Deus com um hino. Você vai louvar o hino? Não, vou louvar o meu Deus, ao meu Senhor, com um hino. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Aí ele diz outro nome, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes orientações. Se for ter convosco, acolhei-o. Quem é esse Marco? Não tenho como detalhar, mas esse Marco aqui é aquele rapaz famoso que escreveu o Evangelho de Marcos. E é muito importante o que Paulo está dizendo aqui, porque se você ler Atos, na primeira viagem missionária, quando Paulo sai com Barnabé, Marcos vai com eles. No meio do caminho, Marcos, que era jovem, ficou preocupado com as provações que tinha lá na viagem missionária, doenças, uma série de coisas, voltou, abandonou Paulo e Barnabé no meio do caminho. Quando chega na segunda viagem missionária, está lá em Atos, após o concílio de Jerusalém, tudinho, Barnabé chega para Paulo e diz, Paulo, vamos voltar, vamos fazer uma segunda viagem missionária, visitar as igrejas, abrir novos campos. Paulo diz, beleza, Barnabé, vamos lá. Aí ele diz, só tem um detalhe, o quê? Meu primo quer ir comigo. Barnabé era o homem da consolação, amoroso, aquele cara que, né? Aí Paulo era bruto. Paulo já era aquele pastor assim, mais bruto. Aí Paulo disse assim, vai não. Mas Paulo, ele é jovem, ele cometeu esse deslize aí com a gente, mas vamos levar ele de novo. Paulo disse, ó, comigo ele não vai não. Você pode ficar tranquilo, comigo ele não vai. Insiste Barnabé com a questão, diz Atos que Paulo e Barnabé pegaram uma discussão tal que não conseguiram mais caminhar junto. Abrindo outro parênteses, por favor, aqueles que nos visitam e assistem, tapa os ouvidos aí. Irmão, crente briga também, viu? E de vez em quando tem umas brigazinhas que só a misericórdia de Deus, não é? Só a misericórdia. Já contei aqui aquela reunião só de ministros, né, do Evangelho, e o pastor tinha levado o seu filho para a reunião, e está lá a reunião discutindo o assunto, aquela zoada grande, um diz um negócio, outro diz outro, aquela discussão, né, para chegar a um consenso. Daqui a pouco chegou a polícia e disse assim, é aqui que está tendo uma briga? O filho do pastor saiu e chamou a polícia. Ele ficou tão preocupado com a discussão que chamou a polícia. Não, aqui é uma reunião da igreja, não tem, né? Cuidado, a reunião da SAF aí, da junta diaconal, do conselho. Então, brigaram feio, discutiram. Mas aqui, quem é que está com Paulo agora? Marcos. E quando a gente lê a carta de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo no final da vida, ele diz assim, traz Marcos com você. Paulo reparou o erro lá de trás. A gente erra, meu irmão, mas a gente precisa reparar. Veja, Marcos foi rejeitado por Paulo. Diz a história, e principalmente a tradição da igreja, que Pedro vai aconselhar Marcos, e Marcos escreve o evangelho a partir das memórias de Pedro. Esse Marcos aqui é o autor do nosso evangelho. E ele está com Paulo. E Paulo está dizendo, olha, se Marcos for aí, acolhei-o, conforme instruções que vocês receberam. Por que será que Paulo está dizendo isso? Porque nas igrejas paulinas, Marcos com certeza não seria bem-vindo. Havia informação, irmão, informação corre. Naquela época tinha um zap mais poderoso do que hoje. Pode ter certeza. Então, com certeza, nas igrejas paulinas, chegou a informação ao Paulo, não gosta de Marcos. Marcos pisou na bola com Paulo. Olha, houve uma confusão. Sabe aqueles pedidos de oração? Sabe? Olha,
O pastor brigou com o presbítero e tal. Olha, o pau cantou, você precisava ver. Olha, chamou atenção na rua, não sei o que, tal, tal e tal. Olha, o pastor não gosta de fulano, ou fulano de tal. Aí a pessoa chega ali e já é rejeitada. Paulo está dizendo, acolhei Marcos, com as instruções que eu dei. Marcos é uma pessoa útil, já resolvemos os problemas, já está tudo tranquilo aqui, acolham ele, a igreja do Senhor. Só um detalhe, irmão, não entre em briga dos outros não, por favor. Aqui fica uma dica para nós. Por favor, a Bíblia diz em Provérbios, quem se mete em questões alheias é como pegar um cachorro pela orelha. Você quer experimentar pegar um cachorro pela orelha? Vizinho lá de casa tem um pitbull desse tamanho, vai pegar na orelha dele. O meu puduzinho era uma pluma, meu Deus do céu, mas pegasse na orelha dele para ver. Ele tinha alguma coisa na orelha que ele não queria que ninguém pegasse na orelha dele. Então, quando você se mete na vida do outro e nas questões dos outros, problema dos outros, é como pegar um pitbull pela orelha. Aí depois você está cheio de problema, dificuldade, ainda bota a culpa no diabo. Então, Marcos. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, olha Marcos aí junto com os outros, são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo no reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Que coisa maravilhosa, porque Marcos lá atrás pisou na bola, mas agora está sendo motivo de consolo para Paulo. E Paulo está falando isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Alguém que pisou na bola com você lá atrás, pode ser instrumento de Deus na sua vida hoje e amanhã. E vai ser bênção, lenitivo, consolo na sua vida. Ah não, pisou na bola comigo, nunca mais. Não quero saber. Então você não é crente, meu irmão. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é simples. O que eu estou dizendo é que alguém pode pisar na bola conosco, e a gente pisa na bola com os outros também, e se nós formos servos de Deus, nós vamos perdoar, nós vamos tentar resolver aquela situação, pode não ficar a mesma coisa, mas essa pessoa pode ser um canal de bênção na sua vida. Eu tenho experiência disso na minha vida, e eu sei que você talvez possa ter. Você pisou na bola com alguém, alguém pisou na bola com você, e hoje vocês são pessoas que são fonte de bênção na vida um do outro. E aquele ficou lá atrás. Passou, meu irmão. Não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde nenhum tipo de sentimento ruim, porque o único que vai se prejudicar é você. O pastor Hernandes diz assim, guarda mágoa é como você tomar um copo de veneno achando que o outro é que vai morrer. E quando você guarda rancor, quando você guarda mágoa, deixa eu dizer um negócio aqui para você, para não usar outros exemplos. Se você tem raiva, por exemplo, do pastor Diogo, você está com raiva do pastor Diogo, porque o pastor... Meu irmão, tem uma boa notícia para você, você vai conviver comigo 24 horas. Você acorda, está pensando no pastor Diogo, você viaja, está pensando no pastor Diogo, você vai para o shopping, está pensando no pastor Diogo, está pensando, meu irmão, acabe com isso. Perdoe, libere perdão, seja isso aqui. Paulo está dizendo, Marcos, Aristarco e Jesus aqui, olha o nome bonito desse rapaz, Jesus, e ele não só tinha um nome bonito, olha, Jesus chamado Justo. Veja, era uma pessoa tão boa que ganhou esse cognome aqui de Justo. Eles têm sido meu lenitivos. Caminhando para a conclusão, a última parte do texto, Paulo diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Quem é Epáfras? Nós já vimos aqui no capítulo 1, e à luz de Filemon, nós tiramos a conclusão final. Quem é Epáfras? O pastor daquela igreja, que veio visitar Paulo, e que ele diz agora em Filemon 24, que ele está preso com Paulo. Por que ele ficou preso, eu não sei, mas ele está preso. Agora, o que Paulo diz aqui? Epáfras está mandando saudações para vocês, porque a igreja vai dizer assim, o pastor foi e não voltou?
Quem trouxe a carta foi Tíquico, foi Onésimo? Cadê o nosso pastor? Aí Paulo diz, olha, Epáfras, o pastor de vocês, que é dentre vós, é um servo de Cristo, ele muito se esforça por vocês nas orações. Ele estava distante e orando pela igreja, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, maduros, plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Hierápolis. A palavra de Deus corta de um lado e do outro, porque a palavra de Deus agora é para mim, é para o pastor que está me ouvindo, para a liderança da igreja. Será que nós temos esse comportamento aqui de Epáfras para com a nossa igreja? Será que eu me preocupo com a igreja a tal ponto que mesmo estando numa situação difícil, até mesmo numa prisão, eu vou orar continuamente pela igreja, eu vou me preocupar com a igreja, eu vou interceder pela igreja, eu vou pedir a Deus graça e misericórdia pela vida da igreja. Irmãos, nós precisamos resgatar isso. Igreja é gente, não é prédio, é gente. E gente precisa ser lembrada nas orações, no dia a dia. E nós que somos pastores precisamos aprender com Epáfras. Paulo está dizendo, Epáfras, que é servo de Cristo, o pastor é um servo de Cristo, ele é do meio de vocês e ele muito se esforça nas orações por vocês. Ele estava lá e estava orando pela igreja, para que a igreja fosse madura, perfeita, se mantivesse de pé, para que a igreja caminhasse diante do Senhor, vivesse na vontade do Senhor. E Paulo diz, e eu sou testemunha, eu dou testemunha de que ele se preocupa com vocês, com os de Hierápolis e os de Laodiceia. As 3 cidades próximas, 10 quilômetros uma da outra, ali no Vale do Lico, que as igrejas foi plantada por Epáfras, provavelmente. Epáfras se preocupa, a ponto de estar falando com Paulo, a ponto de orar. Paulo via ele orando por aquela igreja e se preocupando com aquela igreja. É um desafio para nós, os pastores, fazermos isso aqui. Um dos maiores exemplos que eu tenho na minha vida, não só da minha época de Assembleia de Deus, o meu pastor, que eu via ele orando por cada membro da igreja, citando os nomes, só faltava colocar os papagaios. O pastor Enoque, um homem de oração pela igreja do Senhor, e é um desafio para mim. É um desafio. Porque, irmãos, cá entre nós, você acha que todo mundo ali na igreja de Colossos era assim com Epáfras? Tinha heresia lá na igreja, tinha falsos mestres, tinha gente que estava batendo de frente com Epáfras. Portanto, que ele foi para Roma para falar com Paulo, para Paulo mandar uma carta instruindo a igreja. Mas Epáfras está orando pela igreja para que a igreja prospere, independente dele estar à frente, dele não estar. Ele quer que a igreja seja madura, perfeita, caminhe. O verdadeiro pastor, ele quer que a igreja caminhe, com ele ou sem ele, mas que a igreja caminhe. No dia que você vê um pastor que ele diz assim, se não for eu aqui, eu não estou nem aí se vai rachar, destruir, não é um verdadeiro pastor. Não é. O verdadeiro pastor é aquele que ora pela igreja, que se preocupa com a igreja. E geralmente, aquele que ele dedica mais atenção, o que ele deve dedicar e orar, são aqueles que dão mais trabalho, aquelas ovelhinhas trabalhosas, sabe? Deixa eu contar um aqui, estou caminhando para a conclusão, 5 minutos eu termino. Pastor Jeremias, ele disse que, um dia ele disse para a igreja assim, irmãos, toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade. Aí ele disse que fez uma lista dos cabeças de prego que tinha na igreja, sabe? Foi pensando assim, fulano, beltrano, cicrano, e tal, e tal, e tal, e tal. Foi pensando. Esse aqui é bom, esse aqui não, esse aqui só a misericórdia de Deus. Aí ele disse que quando estava fazendo a lista, o Senhor disse para ele assim, ora por eles. Você tem que amar. Você é o pastor deles. Tem que tirar o carrapicho. Tem que cuidar deles. Aí ele disse que pegou aquela lista, deixou de lado. Eu tenho que ser pastor de todo mundo, dos bons, dos ruins, daqueles que afaga o pastor, daqueles que escoiceia. Eu tenho que cuidar de todo mundo e orar por todo mundo.
e amar todo mundo. Tem ovelha que você dá vontade de passar o dia com ela, porque é como Tíquico, é amável. Tem outra que é 5 minutos, você já não está aguentando, mas passe 10, caminhe a segunda milha. Cuide dela, entenda ela e ore por ela e peça a misericórdia de Deus na vida dela, porque Deus não chamou você para pastorear só os bons, os bonitinhos, os arrumados. Deus chamou você para pastorear todos, e você deve orar por todos e caminhar com todos. Agora, detalhe, o pastor Jeremias disse que falou isso na igreja, e aí disse: irmãos, aí eu paguei a conta, orei por toda a igreja, coloquei diante do Senhor, e eu quero ser pastor de todo mundo, eu amo todo mundo. E foi para a porta da igreja no final apertar a mão dos irmãos. Aí ele disse que criou um problema, porque todo mundo que passou disse: agora eu quero saber se eu estava naquela lista. Por favor, irmão, nunca fiz essa lista, então não pergunte, tá certo? Não pergunte. As irmãs, pastor, eu quero saber se eu estava naquela lista, viu? Quero saber. Paulo está dizendo aqui que Epáfras orava pela igreja. Nós, os pastores, somos chamados a orar, a cuidar, a se preocupar, a interceder pela obra do Senhor. Esse texto aqui, só ele daria um sermão sobre o cuidado do pastor, a preocupação do pastor com a igreja do Senhor, com as ovelhas do Senhor. Aí ele diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. São aqui os 3 gentios, Epáfras, Lucas e Demas. Ele destacou Epáfras, esse pastor preocupado, que ora, que cuida, que Paulo dá testemunho. Lucas, o médico, é a primeira vez que você vê aqui falando de Lucas e dando essa informação como médico. E veja, Lucas é um médico lá de Antioquia, que na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai se tornar companheiro de Paulo. E esse médico aqui, ele vai abrir mão de uma carreira de sucesso, de fama disso, para cuidar do apóstolo Paulo, para andar com Paulo, para estar com Paulo. E é esse Lucas que vai escrever o Evangelho e vai escrever o livro de Atos. Ele é o médico, ele está cuidando de Paulo. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa isso aqui. Imagina aí um profissional que diz assim: eu vou cuidar do meu pastor, eu vou cuidar daquele que Deus usou para trazer a palavra para mim. Lucas disse: olha, Paulo precisa de alguém do lado dele para cuidar da saúde dele, para que ele possa pregar o evangelho e fazer a obra. Eu sou médico, eu vou estar do lado dele, inclusive na prisão. E estava ali, cuidando. Há um texto, se eu não estou enganado, na carta aos Gálatas, ou Hebreus, não está vindo à memória agora, mas que Paulo fala: se eu semeio para vocês as coisas espirituais, seria injusto colher de vocês as coisas materiais? Às vezes a igreja só quer receber, meu irmão, e não se preocupa. Aqui tem o outro lado da moeda. Se Epáfras se preocupa com a igreja e ora pela igreja, e intercede, está ali cuidando da igreja, a igreja também deve se preocupar com Epáfras. Assim como Lucas está se preocupando com Paulo, a ponto de dizer: eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui. Irmãos, pastor é ser humano como qualquer um. Como qualquer um. Tem dia que você está triste, tem dia que você tem dúvidas, tem dia que você brigou com a mulher, ou você está achando que são 2 bonecos dentro de casa. Não, tem dia que o pastor discute com a mulher, e o pior é no dia que você vai pregar. E ela senta logo na frente. Né? Você está pregando aqui, Jesus. Pronto, tem que resolver logo em casa para chegar na igreja na bênção. Mas é ser humano, adoece, se entristece, precisa de uma ligação, precisa de um cuidado, precisa de alguém ali. Precisa. Eu citei pastor Jeremias, eu vou contar mais uma anedota dele, que é fantástica. Ele disse que uma vez estava pregando na igreja e disse assim: o crente é aquele que serve a Deus fielmente, cumpre com os seus deveres na casa do Senhor, é um dizimista fiel, e o crente é aquele que dá presente para o pastor, abençoa o pastor. Aí ele disse que tinha um cara descrente na igreja, e nesse dia tomou a decisão. Aí chegou e disse: olha,
A partir de hoje eu sou crente. Eu vou servir a Jesus fielmente. Já quero saber aí como é que contribui com a igreja, o dízimo e a oferta. E quero dizer para o senhor que vou cumprir o terceiro passo também. Já olhei ali, eu vi que os pneus do seu carro estão careca. Já estou comprando 4 pneus para o seu carro. Crente. Você se converteu de verdade. Esses são uma bênção. Crente. Ô, meu irmão, só chama o pastor quando o demônio cai lá no seu apartamento ou no condomínio. Chama o pastor para comer uma lasanha também. Só demônio, só problema, só chama para dificuldade. Né? Tem umas aqui que um dia desse mandaram foto para mim assim com pizza, não sei o quê, Coca-Cola bem geladinha. Eu digo assim, se fosse um demônio, tinha lembrado de mim. Mas pizza. Lucas cuidava de Paulo. Concluindo, agora Paulo diz assim, Demas. Prestou atenção que todos os nomes que Paulo citou até agora, ele disse alguma coisa? Inclusive Lucas, aí quando chega em Demas, ele diz assim, Demas. Sabe por quê? Se você ler 2 Timóteo, Paulo vai dizer de Demas, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Crescente foi para Tessalônica, e aí por aí vai. Demas, esse Demas aqui, infelizmente, apesar de estar com Paulo, ele vai abandonar Paulo, ele vai abandonar a fé. Infelizmente. Isso mostra para nós que nem todos são crentes, nem todos são fiéis, e a gente precisa aprender isso. Concluindo, agora é a palavra de Paulo final. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque sejam também lidas na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia leda igualmente perante vós. Também dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo manda saudação para as igrejas. Paulo fala dessa carta à igreja de Laodiceia, que não se sabe que carta é essa, se perdeu na história. Alguns dizem que é a carta aos Efésios, mas não há comprovação para isso. Mas Paulo diz, eu estou mandando uma carta para vocês, e mandei carta para Laodiceia também. A de Laodiceia, lê aí, e a de vocês lá em Laodiceia. E também, Ninfa, está trazendo aqui uma saudação a Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Veja, essa irmã aqui, ela tinha uma igreja na sua casa, hospedava uma igreja. Os primeiros templos cristãos só foram surgir no século III, século IV, após Constantino se tornar imperador, e depois de Teodósio oficializar o cristianismo. Então, no início era nas casas, uma coisa que a gente precisa resgatar hoje. A nossa casa precisa ser uma igreja, um ambiente de evangelização. Então, Ninfa, olha essa irmã aqui, a casa dela, ela hospedava uma igreja. E eu digo para vocês que vocês providenciem que seja lida a epístola para as outras igrejas. Aí ele diz, as últimas palavrinhas, também dizer a Arquipo. Quem é Arquipo? Se você ler Filemão, você vai ver que ele pertencia à igreja, talvez um dos pastores ali, copastores daquela igreja, filho de Filemão, e que estava meio assim no ministério, estava meio desanimado. E o que Paulo diz aqui? Também dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para cumprires. O que Paulo está fazendo aqui? Arquipo, você recebeu um ministério, você recebeu uma missão, atente para isso. Ele não diz o que estava acontecendo, qual é a causa, mas ele está exortando. E eu sei, meus irmãos, o quanto é importante isso aqui, porque quantas vezes nós desanimamos no ministério, quantas vezes nós abrimos mão do ministério, seja o diácono, seja o presbítero, o pastor, uma líder da sociedade interna, não quero mais saber, não vou mais servir, não vou mais estar aqui. Meu irmão, o nosso ministério é dado por Deus, para a glória de Deus e para servir a igreja de Deus. Então, atente para o seu ministério, atente. Tem luta, tem dificuldade, tem incompreensão, não espere aplauso, não espere que ninguém vai elogiar você, atente para o ministério, porque é do Senhor. Pastor que for servir a igreja querendo aplauso, querendo tapinha nas costas, tem, mas nem sempre. Tem mais crítica, tem mais provação,
tem tudo isso, mas atente para o ministério, não abra mão do seu ministério. E aí Paulo diz, a saudação, Paulo usava amanuense para escrever, ele diz, olha, depois de tudo isso aqui que eu falei, que o amanuense escreveu, eu quero dizer para vocês, a saudação é de próprio punho. Traz aqui o manuscrito. E ele escreve de próprio punho. A saudação é de próprio punho. Paulo, quem está escrevendo é Paulo para vocês. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. O que Paulo está dizendo? Eu me preocupo tanto com vocês, que essa carta ela vai assinada. O que está aí é responsabilidade minha. E eu peço a vocês, lembre-se das minhas algemas. Lembre-se de mim. Lembre que eu estou preso, não por outra coisa. Eu estou preso pelo Evangelho. Eu estou preso por causa da obra de Deus, por causa de vocês. Então, lembre-se das minhas algemas. Lembre-se. E que a graça do Senhor seja convosco. Que essa carta possa ter abençoado a sua vida como abençoou a minha. Que essa série possa fazer diferença na sua vida, como está fazendo na minha vida. Que essa carta, e principalmente esse sermão aqui, possa estar abençoando a nossa igreja. Paulo está falando de gente, Paulo está tratando com cada um de nós. Ele está falando do pastor, ele está falando do obreiro, ele está falando das irmãs, ele está falando de gente, de como deve ser o nosso comportamento. E ele está falando de todo tipo, médico, escravo, pastor, presbítero, de todo tipo, porque todos nós aqui servimos ao corpo do Senhor. A minha oração é que a nossa igreja, meus irmãos e minhas irmãs, é que a nossa igreja possa ter essas características que Paulo colocou aqui. Vamos ser perfeitos? Aqui nunca. Nunca. Sempre vai ter defeito, a começar do pastor. Por isso que quando chega um visitante aqui, e que eu tenho a oportunidade, ele diz assim, pastor, essa igreja aqui é boa. Eu digo, a igreja é maravilhosa. Só quem não é bom assim é o pastor. Mas a igreja é uma bênção. A igreja é do Senhor Jesus. Tá certo? A igreja é do Senhor Jesus. E que Deus nos use para edificar essa igreja, para o crescimento dessa igreja. Vamos ficar de pé.